Glória a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu me saúdo com a paz do Senhor. Aleluia. Amém. Glorificamos a Deus por tudo quanto o Senhor já fez no nosso meio esta noite. Eu quero magnificar os céus pela vida do pastor desta igreja, pastor Luiz Alves, meu amigo, meu companheiro de ministério, muitos anos. Seja Deus louvado pela vida do nosso pastor. Trabalhamos juntos ali na rádio Líder FM um bom tempo, e eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Já estive aqui nessa estimada igreja algumas vezes no período do pastor Moisés, meu amigo também, meu companheiro, e também do nosso querido pastor Benedito. Seja Deus louvado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jackson Fagundes, os demais irmãos obreiros do Senhor. Diante desses homens aqui eu me sinto minúsculo em conhecimento, mas assim como Deus tem usado eles, Deus também por sua vez me usará para a glória do Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Segundo dos Reis de Israel, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida, pelo grupo Dupla Honra. Hoje está presente aqui nesse culto do Alto da Mangabeira. Está faltando componentes, pois foram cometidos por uma enfermidade, por esse motivo não estão aqui trabalhando conosco. Capítulo de número 4 do livro de Segundo dos Reis, o título diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vocês dizem amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida das nossas estimadas irmãs, mulheres de Deus, que aqui vieram para nos prestigiar, pela vida de todas vós aqui essa noite. Glória a Deus. Meus amados e meus queridos irmãos,
diante de tudo quanto já ouvimos, que veio da parte de Deus para as nossas vidas, Deus ainda quer falar conosco através desse texto ora lido. Quando eu estava buscando de Deus uma palavra para vos trazer esta noite, quando eu cheguei no capítulo 4 do livro de 2 Reis, esse texto saltou da Bíblia e abraçou o meu coração, e eu não tive como fugir desse texto sagrado. Relutei com Deus e disse: Deus, é culto com os varões. E Deus falou fortemente ao meu coração. Deus está no controle, Deus está no comando. O que Ele tem para fazer nesta noite, nem Satanás, nem os seus demônios, nem homens, ninguém poderá impedir, porque foi dito aqui nessa noite: operando Deus, ninguém impedirá. E quando eu estava lendo esse texto sagrado, eu encontro uma mulher que está num problema. Eu encontro uma mulher que está no meio de um vento, e um vento muito forte. Mas eu vejo uma mulher com uma atitude espetacular. Esta mulher que ora lemos neste contexto, ela vai em busca da solução para o seu problema. Observe que o seu esposo em vida, ele era um homem temente a Deus. O texto diz que ele era servo de um grande homem de Deus, a saber, Eliseu. Nesse tempo, Eliseu, ele tinha uma escola de profetas, e o marido desta mulher, ele estava nessa escola. Mas observe, servo de Deus, temente ao Senhor, mas em vida ele adquiriu dívidas, se envolveu com dívidas. E aqui eu já começo a pregar, porque eu tenho pouco tempo esta noite. Observe, um homem de Deus se envolveu com dívida, ainda vivo. Ele sabia que existia uma lei, que o homem que adquirisse uma dívida e morresse antes de pagá-la, os seus filhos tinham que trabalhar para pagar ou para quitar a dívida que o seu pai deixara. Observe, ele sabia disso, ele compreendia isso, mas este homem, temente a Deus, se envolveu com dívida. É como se estivesse vendo este homem servindo a Deus e endividado. A mente deste homem não estava bem, o psique deste homem não estava bem. Imagina um homem desse dirigindo uma congregação, imagina um homem endividado para governar a sua casa. Como era o comportamento dele para com sua esposa? Porque se existe uma coisa aqui nesta vida que rouba a paz, que rouba a tranquilidade, que tira o sossego de um homem e de uma mulher de Deus, chama-se dívida. O conselho que eu tenho para dar aos homens aqui nessa noite: não se meta
dívida. Se tem uma dívida, procure quitá-la. Procure a Deus providências para que você saia das dívidas. Muitas mulheres foram abandonadas dentro da sua própria casa. Por que, pastor? Porque os seus esposos já não tem mais mente para ela, já não tem mais coração para dar atenção às suas mulheres. Por quê? Porque estão endividados e tudo que pega é para pagar dívida. As mulheres já estão apavoradas porque o dinheiro não sobra para dar um passeio, o dinheiro já não sobra para levar ela lá no salão, para fazer uma surpresa, comprar um buquê de rosas e dar para ela. Existem muitos homens de Deus que estão se metendo em dívidas e estão sem sossego, estão sem paz, aí não tem mais paciência para cuidar dos filhos ou para ajudar a mulher cuidando dos filhos. Basta o menino chorar, ele trata e diz: vai para tua mãe. Ele nunca toma a responsabilidade para cuidar também do seu filho. É como se estivesse vendo este homem em vida tentando sair daquela situação e entendendo ele: eu sou um homem de Deus e passando por esta situação, passando vergonha, porque quem deve é credores, o credor vai estar na porta todos os dias batendo: eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. E ele vai até mesmo ameaçar: se não pagar meu dinheiro, eu vou entrar na tua casa e vou levar seu dever. Se não pagar meu dinheiro, eu vou pegar teu carro. Se não pagar meu dinheiro, eu vou tomar tua casa. Qual é o homem que vai ter a paz para suportar todos os dias credores na sua porta lhe cobrando? Quem sabe a mulher morrendo de vergonha, vem daquela situação, vem daquele homem sendo humilhado por credores todos os dias. Mas a Bíblia diz que este homem, ele tinha 2 filhos. Observe, este homem não aguentou a sobrecarga, não aguentou a pressão. Este homem morreu. A Bíblia não diz de que foi que ele morreu, mas a Bíblia está sendo clara que este homem, ele morreu. A mulher ficou sozinha e agora ela está endividada. Ela agora está procurando soluções para sair daquele problema que não foi causa dela, foi causa do marido, mas agora recaiu sobre ela. Observe, queridos, quando os credores chegaram na porta dessa mulher para cobrar a dívida que o seu marido tinha deixado, disse: olha, eu vou levar os seus 2 filhos para escravizar. Foi mexer com os filhos. A mulher agora, ela enlouqueceu. Ela disse: aconteça o que acontecer, mas o meu filho, ele não sai daqui. Eu não gerei filho para ser escravo, eu não gerei filho para ser escravo. Aleluia! Quando esta mulher, ela ouviu esta ameaça, ela vai buscar, ela vai procurar solução. Ela não procura vizinhos, ela não procura ninguém, ela procura autoridade. Ela lembrou do grande homem de Deus, Eliseu. Ela bem conhecia o testemunho de Eliseu. Quem sabe o seu esposo, quando chegava em casa daquele curso, ele dizia: olha, a aula hoje foi uma bênção. Hoje nós experimentamos de milagres, de prodígios. Foram muitas as experiências que o professor Eliseu passou para nós na sala de aula. Ela bem conhecia a fama deste homem
homem de Deus. Sabe o que nós precisamos fazer, nós como homens de Deus? É levar para dentro da nossa casa as boas coisas, as boas notícias. Para de chegar em casa e ficar dizendo: eu não gostei do culto, o culto não prestou, o louvor não prestou. Ei, ninguém cantou para você, ninguém pregou para você, ninguém deu salvação para você. O dono do culto é Jesus, é para Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele eternamente. Amém. Aplaude a ele. Ela se acha em aperto, ela corre até o homem de Deus. Aleluia. E quando ela chega, ela começa a dizer as verdades para o homem de Deus. Ela diz: o meu marido, ele era teu servo, ele temia a Deus. Ela está dizendo: dentro de casa, o meu marido, ele era uma bênção, ele dava exemplo de homem de Deus. É ela que está falando. Ele não vive mais, mas o testemunho ainda está de pé. A mulher está dizendo: meu marido era teu servo e era temente a Deus. Sabe o que ela quer dizer? O meu marido, ele respeitava a Deus dentro de casa. Quem sabe ele dava o carinho devido, como está escrito que o homem deve amar a sua esposa. Ele amava a sua esposa, mas ele estava numa situação difícil e ele morreu. A mulher está conversando com o homem de Deus e está dizendo que ele respeitava a Deus, ele era temente a Deus e ele era servo. Sabe o que quer dizer servo? Aleluia. A serviço é aquele que o mestre diz: vai, ele vai. O mestre diz: vem, ele vem. Ele servia ao Senhor. E naquele momento, Eliseu está olhando para aquela mulher, e a mulher continua a sua fala, dizendo: olha, chegaram os credores na minha porta para cobrar uma dívida que o meu marido deixou, e eles disseram que se eu não pagar essa dívida, eles vão te levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aí Eliseu disse: o que hei de fazer? Declara para mim, o que é que tu tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite na botija. Olha que o problema começou dentro de casa, vai parar nos pés de um homem de Deus. Mas o problema que começa em casa não vai ser resolvido na rua, vai ter que voltar para dentro de casa, porque se começou dentro de casa, tem que ser resolvido dentro de casa. Quem entendeu, mulher? Tem pessoas que têm manias de começar um problema dentro de casa e levar o problema para a igreja. Aí agora já começa aquelas críticas: não gostei de culto, você viu fulana de tal foi cantar jogando o cabelo para um lado para o outro, toda mentira, toda isso. Eu não gostei porque aquele varão que foi cantar foi só para se amostrar. Sabe o que é isso? É porque existe um problema para ser resolvido dentro de casa. Aí está trazendo o problema de dentro de casa para dentro da igreja. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se começou dentro de casa, vai voltar para dentro de casa, porque Deus vai resolver lá dentro de casa. Tudo começou dentro de casa. Ela levou até a presença do profeta. Aí o profeta está
perguntando a ela o que é que ela tem dentro de casa. Observe, o que você tem dentro de casa? Ela disse, a tua serva não tem nada. E de fato, tudo que ela tinha foi piorado pela dívida. Mas quanto mais vai entregando as coisas de dentro de casa, mais o problema vai crescendo. Porque tem pessoas assim, eu vou pagar só o mínimo dessa fatura para o mês. Tem pessoas que estão em prisões, estão em cadeia. Aí você me pergunta assim, são mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, são homens de Deus, cheios do Espírito Santo, mas se encontram em cadeias, prisões, dívidas, cartões de créditos, Mastercard, Hipercard, Visa Elétrico e outros mais, estão endividados, mas são homens de Deus, cheios do Espírito Santo. E agora, como resolver esse problema? A Bíblia diz que Pedro, homem cheio do Espírito Santo, pegaram Pedro e colocaram Pedro na prisão. Pedro está na cadeia, mas cheio do Espírito Santo. Mas observe que o que levou Pedro a uma cadeia não foi dívida, foi uma boa causa. Foi pela causa do Senhor que ele se encontrava na cadeia. E na cadeia, ao invés dele ficar assim procurando soluções para sair da cadeia, ele estava deitado, dormindo. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. Quando você está em paz com todos, o Espírito de Deus faz você dormir. Existe um problema, existe, mas você tem a presença do Espírito Santo. Ele lhe faz descansar. Aleluia! Porque existem dívidas que alguém diz, Deus permitiu. Você que entrou, você se encantou com as maravilhas que você viu e você foi para cima. O que Deus mais quer é que o homem de Deus coloque a sua mão e o seu braço alcança. Mas tem pessoas que são atraídas por aquilo que vê, a concupiscência dos olhos. Se tem um carro bonitinho, está dando para andar, mas está vendo um outro carro ali novo, diz, eu tenho que trocar o carro, mas ele não olha como está a conta no banco. Aí ele vai e adquire um carro melhor. Aí agora começa vindo a bola de neve. Aí daqui a pouco o carro dele é caçado. Daqui a pouco ele já não tem mais paz. Porque a gente tem uma mania de contrair problema na rua e levar para dentro da nossa casa. Porque tem problemas que começam dentro de casa e vai para a rua. E tem problema que nós vamos buscar na rua e levamos para dentro de casa. Aí preocupamos esposa, preocupamos filhos, até incomodamos os vizinhos que não tem nada a ver, que não professa a mesma fé que nós. Porque tem pessoas que não têm sabedoria e estão contando as suas coisas para terceiros, para vizinhos que não têm presença de Deus. Isso é perigoso. Isso é perigoso. E quando não leva, de dentro de casa, os vizinhos estão ouvindo. Porque minha avó, antes de morrer, ela dizia que parede tem ouvido. E eu nunca entendi isso, pastor. Mas sabe o que é? Os gritos dos crentes, os gritos, as brigas, confusões. Mas observe, o problema aqui começou dentro de casa, foi parar no lugar certo, nos pés de um homem de Deus. A pergunta que não quer calar é: para quem você está levando os teus problemas? Para quem você está levando os teus
problemas. Não é pecado você contar suas necessidades para uma mulher de Deus, para o homem de Deus, para o seu pastor, para a esposa do seu pastor. Não é pecado. Ele vai lhe ajudar, ele vai fazer campanha de oração, ele vai ajudar você, ele vai lhe dar conselho para que você não venha se precipitar. Aleluia. Esta mulher, ela está conversando com um homem de Deus, com um homem que tem uma direção para a vida dela, e a vida dela vai mudar a partir dali, a partir daquele diálogo, porque desde a casa dela está fazendo a coisa certinha. Quando os credores chegaram, ela não destratou eles. Aquele freguês que você comprou o tapete, que chega lá na tua casa batendo, querendo o dinheiro do tapete, você manda a criança dizer que você não está em casa. Ei, Deus vai abrir um portão para você. E vai descer sobre você essa quantia. Quando chegar até você, paga esta dívida, para que você tenha paz, para que você tenha sossego, porque Deus está sentindo falta do seu louvor e da sua adoração. Eu me preocupo quando eu dou oportunidade a uma pessoa, que a pessoa faz de lado um cantinho assim, ó. Eu me preocupo quando eu chego em casa, eu vou pro joelho, digo: Deus, eu não sei o porquê, mas entra por providência e dá vitória, porque alguma coisa está acontecendo, e o que está acontecendo roubou a essência da adoração da tua filha, roubou a essência da adoração do teu filho, porque se estivesse bem, iria à frente, daria um testemunho, cantava um louvor, lia uma palavra. E por que rejeitou a palavra? Então alguma coisa está acontecendo, e só o Senhor sabe. Deus vai dar vitória. Quantos creem nisso? Ela precisava de orientações. Você precisa de orientações. Você não vai conseguir chegar além se você não encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus para lhe orientar. Não se sinta tão sábio que não precisa mais de ninguém. Lembra quando era no início da fé? Precisava de todo mundo. E agora só porque adquiriu um conhecimentozinho já não precisa mais de ninguém. Cuidado! Não se estribe nos seus próprios conhecimentos. Ela chega até o profeta. Aí o profeta disse: mulher, os teus problemas foram resolvidos. Agora pega o azeite, venda o azeite. A primeira coisa, o que incomodava ela era as dívidas. É o que o profeta fala: paga tuas dívidas e vai viver do resto, tu e os teus filhos. O texto gira no nome de Jesus.